amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Hoje tem reunião decisiva entre Vasco da Gama e Fernando Diniz. Fernando Diniz que está apalavrado com o gigante da colina, deve acertar o acordo hoje com o Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre detalhes dessas conversas, dessas negociações. Iremos falar aqui também sobre a situação de uma venda milionária que vai acontecer agora na janela do mês de junho, certo? E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a chegada de reforços, porque foi uma exigência do Fernando Diniz. E muita atenção, porque a gente tem atualizações aí sobre o Brian Rodrigues para passar aí para vocês, tá? Bom, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Operário. O Vasco está em Curitiba, viaja mais tarde para Ponta Grossa. O Vasco está fazendo um treinamento nesse exato momento lá no CT do Curitiba, certo? E o seguinte, o Vasco vai ter 3 novidades aí para esse jogo. O Adson retornando ao time, certo? Foi relacionado para o jogo, vai está ali brigando por uma vaga como titular. O Piton, que foi poupado na última partida, vai ganhar a vaga ali do Vitor Luiz e o retorno do Tietê, após resolver o problema familiar dele, está relacionado também para o jogo. Porém, Paê e o nosso Maurício Lemos não vão para o jogo. Pessoal, a situação é a seguinte: tanto o Paê como o Maurício Lemos já estão fazendo trabalho de transição, perfeito? Já estão fazendo trabalho de transição. Ou seja, esses jogadores aí devem estar disponíveis tão logo em breve, certo? Nada aí que preocupe, já estão fazendo trabalho de transição. Pois bem, agora a gente fala aqui sobre essa situação da Copa do Brasil, só para ressaltar. Ontem a gente teve vários jogos, e olha, só jogo difícil, hein? O Inter com muita dificuldade, Fluminense, o próprio São Paulo para poder vencer, o Atlético empatou, o Atlético Mineiro. Então não esperem que será um jogo fácil contra a equipe do Operário. Vamos falar sobre a situação do treinador, do Diniz. O seguinte, o Diniz ele está apalavrado com o Vasco da Gama. Laureano, ontem surgiu uma notícia falando que o Vasco tinha um plano B. Mentira. Em nenhum momento o nome do Pesolano foi citado nos corredores de São Januário. Mentira. Certo? Hoje o plano do Vasco da Gama é o Fernando Diniz. O Vasco tem plena consciência e convicção que vai acertar com o Fernando Diniz. Já foram feitas aí 2 reuniões, certo? Hoje é aquela reunião frente a frente, tete a tete, para que a situação seja sacramentada, tá? Então, é o seguinte, o Diniz pediu garantias. Quais foram as garantias? O Diniz, ele
pediu reforços aí para a próxima janela e estabilidade. O Diniz, ele não quis ser tapa-buraco, ou seja, o contrato do Diniz não vai ser aquele contrato até dezembro. O Diniz exigiu que simplesmente ele viesse a comandar o time também no próximo ano, certo? Então, é um contrato aí de 1 ano, certo? O Diniz já começaria 2026 aí sendo treinador do Vasco da Gama para o campeonato estadual. E, assim, o Diniz também foi uma exigência dele de trazer toda a comissão técnica dele, tá? Eu vejo isso com bons olhos. Por quê? O Vasco precisa de preparador físico, certo? A parte física do Vasco está deixando a desejar e muito, tá? Havia um empecilho aí com relação à situação de salário, né? Mas o Diniz aceitou fazer uma redução no salário dele. Ele que ganhava 1 milhão no Cruzeiro, que foi o último clube dele, aceitou treinar o Vasco da Gama por R$ 800 mil. Esse vai ser o salário dele durante 1 ano. Uma coisa que o Vasco tem condições de pagar, porque é um salário que é compatível com aquilo que ele simplesmente ganhava lá no Fluminense e aquilo que o Vasco da Gama pagava para o Carille. Pois bem, o Vasco deu garantias para ele com relação à situação de reforço. Eu já disse aqui para vocês que o Vasco vai atrás de 2 reforços de mais escalão. O Pedrinho confirmou isso, saiu da boca aí do escolhido de Deus, que o Vasco da Gama vai fazer 2 contratações aí de peso, aí de impacto. Esperamos que sim, tá? A gente pode falar para vocês que a situação do Brian Rodrigues é uma situação que está muito bem encaminhada aí com o Vasco da Gama. O Brian Rodrigues sofreu uma lesão, só que, graças a Deus, está se recuperando, vai participar aí do Mundialito aí de clubes aí, e as negociações aí estão nas mãos aí do Vasco da Gama, certo? Nas últimas horas, inclusive aí, ganhou muita ênfase a situação aí de jogadores serem colocados nessa situação, como Capasso, como Esforza, o Vasco poder trazer o Brian Rodrigues, que seria, né? Vamos combinar aqui, um reforço aí de impacto para o Vasco da Gama. E mais, tá? Mais uma informação para vocês aí. Situação do Ryan, o Ryan já está praticamente vendido, tá? Praticamente. Várias propostas aí na mesa aí pelo Ryan. Isso vai salvar o ano do Vasco. Isso vai fazer com que o Vasco possua aí fluxo de caixa para pagamento de salário, para que o Vasco da Gama possa ir também ir ao mercado para poder fazer novas contratações. Perfeito? Então, assim, o Fernando Diniz está chegando, com garantias aí que vai chegar reforço, né? E esse alento aí para a saúde financeira do Vasco, e será a venda aí do Raí. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!